Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família. Eu sou Antônio Pacheco, um seguidor de Cristo, apaixonado pela palavra de Deus. E o meu compromisso é de levar a mensagem verdadeira, cumprir com a missão que Jesus nos designou de levar a palavra, pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão e minha irmã. Essa é a minha missão, independente da tua crença ou qual a denominação você pertence. Jesus nos ensinou de levar a verdade a todas as pessoas. Por isso eu me coloco na presença do Senhor nesta noite, agradecendo por mais uma oportunidade. Peço que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, meu Pai. Me entrego a Ti, Senhor, com muita humildade nessa noite, confessando a Ti, Pai, que eu não sei nada, eu preciso aprender muito mais de Ti, Pai querido. Aprender da Tua palavra, Pai. Mas eu creio que o Senhor é quem nos capacita. O Senhor que pode todas as coisas. Eu quero ser capacitado pelo Senhor, não pelo homem. Então agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui levando essa mensagem aos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Eu quero trazer uma palavra esta noite. Uma palavra, uma mensagem vem do coração de Deus para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Uma mensagem maravilhosa para que você entenda quão grande é o poder da palavra, meus irmãos. Quero trazer esta mensagem que está escrito no primeiro livro da Bíblia, meus irmãos, no livro de Gênesis e no primeiro capítulo, meus irmãos. Uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que nos deixa muito alegres pelo que Deus fez e continua fazendo, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim, meu irmão e minha irmã, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, aleluia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, da face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aleluia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noites. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amém, meus irmãos? Que maravilha! Você vê quão grande é o poder da palavra de Deus. Ele no princípio criou os céus e a terra. Mas a terra, meus irmãos, era sem forma e vazia. Então precisava delas ter uma forma. E como ela era vazia, meus irmãos, Deus precisava criar alguma coisa, como diz o outro, para que a terra não estivesse mais vazia. Como criar o ser humano, criar os animais, criar todas as coisas, meus irmãos. Então é interessante, meus irmãos, que aqui Deus fala que a terra era vazia, né, e sem forma, tá? E havia trevas sobre a face do abismo, só havia trevas, escuridão, meus irmãos. Então, até aqui não havia luz, porque os luminares, o sol e a lua foi criado no quarto dia, meus irmãos. Mas aqui Deus falou, haja luz e houve luz. Sim, eu creio, meus irmãos, que até ali, e como continuou, a luz estava ali, meus irmãos. Você vai entender que Deus criou
Disse: houve luz, haja luz e houve luz. Mas a luz já estava ali antes de criar o sol e a lua, meus irmãos. Porque eu creio, meus irmãos, porque o Espírito de Deus já se movia sobre a face do abismo, das águas, aliás. Então, Deus criou os céus e a terra. Mas ali, meus irmãos, estava a Trindade, meus irmãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Espírito do Deus Filho já estava ali, meus irmãos. A luz divina estava iluminando a terra até ser criado sol e lua. E continuou sendo luz para todos nós, meus irmãos. Jesus Cristo é luz, porque Ele diz que eu sou a luz do mundo. Então veja você, meu irmão e minha irmã, que nós confrontando os nossos pensamentos, a luz que estava ali antes de criar o sol e a lua, já era Jesus Cristo em espírito, meus irmãos, porque Ele estava na criação. Porque você vê que quando Deus criou o homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, meus irmãos. Então, estava ali no plural, meus irmãos. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esta luz que nos ilumina até hoje, já estava lá na criação do mundo, meu irmão e minha irmã. E Ele ilumina o teu caminho hoje, meus irmãos. Embora você esteja passando pelas trevas, meus irmãos. Pelas trevas, pela escuridão, meu irmão, minha irmã, da dificuldade financeira ou de uma enfermidade, meus irmãos. Você está passando estas trevas, mas o Senhor está iluminando o teu caminho nesta noite. Como Ele iluminou o caminho daquele povo para sair do Egito, que durante o dia Ele guiava o povo por uma coluna de nuvem e à noite por uma coluna de fogo. Assim Ele alumiava o caminho daquele povo. E assim continua hoje Jesus iluminando o nosso caminho, iluminando o teu caminho, meu irmão e minha irmã. Você vê que aqui na criação do mundo, Deus ordenou pela sua palavra criar a luz, e houve a luz. Vamos entender agora, meus irmãos, no final. Vamos passar para o final, meus irmãos, aonde a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 22, ali tem um versículo, meus irmãos, que é interessante de você ver, que nós confrontarmos. É mais ou menos isso para nós, que ainda sabemos muito pouco, meu irmão e minha irmã. Mas eu creio que é mais ou menos isso aí sim, meus irmãos. Porque lá, para mim, eu creio que Jesus Cristo já era a luz, porque Ele estava lá em espírito e em verdade. E aqui no capítulo 22 de Apocalipse, o versículo 5, aí nos diz aqui, meus irmãos, já é no final. Ó, você vê uma coisa, entenda, para você ver que aquela luz que já iluminava lá antes de Deus criar o sol e a lua, vai acontecer aqui no final, só que aqui não vai haver trevas, meus irmãos. Mas nós não vamos precisar da luz do sol. Eu vou ler esse versículo para vocês entender, meus irmãos. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 5. Então aqui o apóstolo João estava falando tudo aquilo que Jesus mostrou para ele na Nova Jerusalém, que é a cidade que desce do céu, a cidade santa. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Oh, glórias a Deus, aleluia. E reinarão para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Você vê, se não é, meus irmãos, como no princípio, aqui está falando corretamente, ó. O Senhor Deus, aqui, ó, não vai se precisar de lâmpada nem de luz do sol,
porque o Senhor Deus os alumia. Então a luz que clareava lá quando Deus criou os céus e a terra, quando o Senhor falou, haja luz e houve luz, era a luz divina, já estava lá, meus irmãos. Entenda, meus amados, que esta luz que estava lá vai acontecer no final, quando nós formos chamados por Cristo Jesus, quando na volta do Senhor, buscando sua igreja, nós vivermos na eternidade. Lá nós não precisaremos de luz, nem de lâmpada, nem da luz do sol para iluminar, porque Deus nos alumia. Então você vê, meu irmão e minha irmã, que maravilha esta palavra essa noite, meu irmão e minha irmã. O Senhor Deus vai nos alumiar e nós reinaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Veremos o Senhor Jesus face a face, meus irmãos, e o serviremos, como nesse mesmo capítulo 22, anteriormente esse versículo fala que nós o serviremos, meus irmãos. Que honra, que maravilha será isto, meus irmãos. Que glorioso será este momento. Então quero deixar essa palavra, meus irmãos, para você entender o poder da palavra de Deus. Porque lá Ele criou os céus e a terra e criou a luz. Haja luz e houve luz. E aqui no final dos tempos, meus irmãos, Deus está confirmando de novo que nós não precisaremos de lâmpada nem da luz do sol, porque Ele nos alumia. É o resplendor da sua glória, meu irmão e minha irmã. Oh, que maravilha, aleluia, glórias, glórias, aleluia. Que maravilha, meus irmãos. É o resplendor da glória de Deus que vai alumiar o nosso caminho, vai nos alumiar, meus irmãos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É glorioso demais. É tão honroso, meu irmão e minha irmã. Por isso eu convido você nesta noite, meu irmão e minha irmã. Eu faço um convite a você que ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo. Entrega, meu irmão, a tua vida a Jesus Cristo. Aceita Ele como teu único Senhor e Salvador da tua vida, meu irmão, minha irmã, para que nós viveremos na eternidade com o Senhor, meu irmão e minha irmã. E Ele nos alumiará, não vai nos precisar de lâmpada nem de luz do sol, meus irmãos. Mas precisa nós fazer isto, entregar o nosso coração a Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Ele, para nós viver uma vida nova, tanto aqui na terra, viver uma vida nova com Cristo, como nós viveremos na eternidade com o Senhor, meu irmão e minha irmã. Esta palavra do Senhor nos está falando sobre a luz que nos ilumina. Amém, meus irmãos? Quero deixar esta mensagem nesta noite, para que você reflita, para que você medite nesta palavra, meu irmão e minha irmã. Quão grande será este momento de nós estar junto com Cristo, sendo iluminado pelo resplendor da sua glória e nós o servindo todo o tempo, porque não vai haver dia nem noite. O Senhor nos ilumina a todo tempo. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma breve oração com você nesta noite. Convido a você para que feche seus olhos. Vamos entregar tudo na presença do Senhor e vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Me entrego a Ti, Pai, com muita humildade, para que o Senhor use-nos como instrumento em Tuas mãos, como um canal de bênção para levar a mensagem às pessoas. Mensagem maravilhosa como essa que o Senhor nos entregou esta noite, que nos mostra quão grande é o poder da palavra do Senhor, quão maravilhosa é a luz que nos ilumina, tanto no início da criação como lá no final dos tempos, o Senhor nos iluminará com o resplendor da sua glória, aleluia.
Querido Pai amado, oro, Senhor, por tantas pessoas que precisam, Pai, de orações, precisam, Pai, de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, Paizinho querido. Oro, Senhor, por famílias, Paizinho amado. Famílias, Senhor, que estão, muitas vezes, Pai querido, em atritos uns com os outros, Pai. Porque o inimigo é astuto, ele quer separar famílias, quer separar cônjuges, Pai. Mas o teu poder é grandioso, meu Pai amado. Eu oro por essa família, por esse casal. Ó Deus, restaura, Pai, esse casamento. Ô Paizinho querido, abre essa porta de trabalho para esse irmão que tanto precisa para alimentar a sua família, meu Pai. Deus maravilhoso, eu oro para que o Senhor liberte pessoas das correntes do maligno que a aprisionou para que não saia da droga. Mas o Senhor tem o poder, Pai, para derrubar muralhas, poder para derrubar as correntes, as cadeias que prendem essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus maravilhoso, oro para que o Senhor venha curando depressão, curando ansiedade, Pai, curando todo tipo de enfermidade, Pai. Enfermidades graves, visita, Pai, aquele leito de UTI, aquela pessoa que está no leito de hospital, Pai, aquele que está numa cela do presídio, Pai amado, aleluia, cumprindo com sua pena. Ó Deus amado, tem misericórdia deste povo, Pai querido, aleluia. Querido Deus e Pai, oro, Senhor, por uma família, por uma mulher, Pai, que precisa tanto da Tua presença, Pai. Ó Deus, move, Senhor, o coração dela, move a mente, Senhor, dessa pessoa, Pai querido, para que seja mudado verdadeiramente, que seja tocado pelo Teu Espírito Santo de Deus, Paizinho amado, aleluia. Querido Deus, oro também pela minha família, Pai, que o Senhor abençoe a cada irmã, tanto perto como os que estão lá longe, Paizinho querido. Derrama da Tua unção poderosa sobre a cada um, Pai, nesta noite. E eu desejo que o Senhor revista esses irmãos com Teu poder, Pai querido. Oh, Deus maravilhoso, que eles possam ser transformados, Pai amado, pelo resplendor da Tua glória, Senhor. Que eles voltem os pensamentos para Deus, para o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai querido, aleluia. Ó, querido Deus, vem, Senhor, orando para que esses irmãos tomem posse desta palavra essa noite, que sigam esse caminho que o Senhor nos ensinou, maravilhoso, porque o Senhor diz, Jesus Cristo falou que eu sou a luz do mundo, e eu creio que a luz que ilumina o nosso caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo, Paizinho querido, a cada irmão, a cada irmã que tenha uma noite abençoada, que os anjos do Senhor rodeiem seus lares, cuidando, guardando, livrando todo o perigo e todo o mal, Pai. E agradeço por mais essa oportunidade de estar levando essa mensagem a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, convido a você para que se inscreva nesse canal, no YouTube, para que ajude a crescer esse canal que leva a mensagem verdadeira às pessoas. A crescer esta obra que não é minha, esta obra é de Deus, somente somos usados para levar a mensagem de Deus às pessoas. Curtam esta página, compartilhe essa mensagem, Pai, que inscreva-se no nosso canal. É o que eu peço a cada irmão, a cada irmã nessa noite, e agradeço por todos que têm compartilhado e curtido, por todos aqueles que nos acompanham, tanto no YouTube como no Kawai. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.